A recém-nascida Amélia, filha do jovem milionário Richard, começou a chorar novamente. Ele a pegou nos braços, tentando acalmar o pequeno bebê. Nesse momento, na porta da mansão, apareceu sua irmã mais velha, Eleanor, uma mulher de temperamento forte, acostumada a acreditar que sempre sabe o que é melhor. Ao lado dela, encostada discretamente na parede, estava Clara, a jovem empregada, tímida demais para ousar se meter. "Olhe para você, Richard." A voz de Eleanor cortou o silêncio da sala como uma lâmina. "Olhe bem, você virou a sombra de quem já foi. Esse não é o irmão que eu conhecia. Um homem que construiu um império e agora não consegue lidar com um simples bebê." Richard levantou a cabeça devagar, sem tirar os olhos da pequena Amélia dormindo em seus braços. As palavras da irmã o perfuravam como agulhas afiadas. "Estou tão cansado que nem tenho forças para me irritar", pensou, embalando a filha um pouco mais forte. "Está tudo bem, Eleanor. Só estou um pouco cansado. As noites têm sido difíceis. Só isso." "Um pouco cansado", repetiu ela, com um riso gelado, mais frio que a neblina lá fora. "Você mal consegue ficar de pé. Esta casa parece um mausoléu. Silêncio, escuridão e o choro constante de uma criança." Ana nunca teria deixado isso acontecer. Ela sempre encontrava uma solução. Sempre. Ao ouvir o nome da esposa falecida, Richard sentiu a dor retornar, aquela que tentava esconder todos os dias. Ela o atravessou de novo, mas ele conteve as palavras que lhe vieram à mente. "Você não tem o direito de falar dela." Em vez disso, disse com a voz trêmula: "Ana se foi, Eleanor. Restou apenas eu, e eu preciso dar conta. Por Amélia, eu prometi a Ana que conseguiria." "Promessas não valem nada se você está destruindo a si mesmo e a sua filha", declarou Eleanor com firmeza. Sua postura era de pura determinação. Dar conta não é passar o dia e a noite com ela no colo, quebrando todas as regras. Você está mimando essa criança e ela vai aprender a te manipular. Um bebê precisa de disciplina desde o nascimento. E quanto àquela empregada, Clara, não entendo por que ainda a mantém aqui. Clara trabalha bem, é discreta, faz o que pedimos, respondeu Richard, ainda que com alguma hesitação. Nos últimos tempos, mal prestava atenção na criada. Discreta? Richard está brincando? Hoje eu mesma disse para ela usar o produto especial para limpar os móveis do quarto da bebê. Deixei o frasco em cima da cômoda. E 1 hora depois, adivinha? Ela estava usando um spray barato de supermercado. Disse que era mais rápido. Mais rápido. Está estragando móveis que valem uma fortuna só porque tem preguiça de ler as instruções. É impossível trabalhar com alguém assim. Nesse momento, Clara entrou na sala com uma bandeja e uma xícara de chá. O coração dela disparou. Eles estão falando de mim, pensou, tentando esconder o tremor nas mãos. Ela lembrava do frasco, sim, mas a velha governanta que trabalhava ali há anos sempre dizia que aquele produto danificava a madeira. Sem querer discutir com a irmã do patrão, Clara fizera o que achou mais certo para proteger o móvel, sem imaginar que aquilo seria visto como um erro. O olhar de Eleanor atravessou Clara dos pés à cabeça. Estávamos justamente falando da sua competência, menina. Ou melhor, da falta dela. Saia daqui e leve esse chá. Já está frio de tanto tempo que demorou para trazê-lo. Clara assentiu em silêncio e saiu rapidamente, o rosto ardendo de vergonha. Lágrimas quentes escorriam por suas bochechas. Eu preciso aguentar, sussurrou para si mesma, escondida no corredor. Pela mamãe, só preciso aguentar. Você precisa demiti-la, continuou Eleanor como se nada tivesse acontecido. Eu mesma encontrarei pessoas à altura. Uma governanta com recomendações impecáveis e uma babá experiente. Você deve cuidar da sua empresa, não de fraldas. Para Richard, o dia seguinte foi um pesadelo pessoal. Amélia chorava sem parar, como se tentasse chorar por todo o sofrimento do mundo. Ele estava à beira de um colapso.
Andava pela casa enorme e vazia, e cada soluço da filha ecoava dentro dele como uma ferida aberta. "O que foi, meu amor?" sussurrava, embalando a menina. "Papai está aqui, meu anjinho. Me diga o que te incomoda." Eu faço qualquer coisa, mas a resposta era apenas outro choro, ainda mais forte. Fracassei. Como pai, como marido, como homem, pensava, exausto. Afundou na poltrona, vencido e quebrado. "Ana", murmurou, olhando para o vazio. "Eu não consigo. Me sinto impotente. Você sempre sabia o que fazer. Sempre conseguia acalmá-la. E eu só pioro tudo." Lágrimas escorriam por seu rosto, se misturando às da filha. Ele não tentou contê-las. A dor, o luto, o cansaço, tudo explodiu de uma vez, num grito de desespero. "Eu não aguento mais!" gritou na sala vazia. "Ouviu, Ana? Eu não aguento. Sou um péssimo pai. Não consigo te ajudar, minha filha. Me perdoa. Eu não posso." Clara, parada na porta com um copo d'água, ficou imóvel. "Sinto a dor dele como se fosse minha", pensou. Ali não está o poderoso milionário, mas um homem destruído pela tristeza. O conselho da irmã não vai ajudá-lo agora. Ele precisa de algo mais simples, de apoio humano. Apesar do medo de ser demitida, Clara deu um passo à frente com decisão. "Senhor Gray", disse ela baixinho, quase perdida no som do choro duplo que enchia o quarto. "Por favor, deixe-me tentar." Richard a olhou com os olhos vermelhos, apagados. Parecia tão perdido que, por um instante, Clara achou que ele nem a reconhecia. Em seu olhar não havia raiva nem irritação, apenas um cansaço profundo e uma dor silenciosa. Ele não disse nada, apenas fez um leve sinal com a cabeça. Clara entendeu como um sim. "Se eu não fizer nada agora, ele vai desabar", pensou, aproximando-se com cuidado. O coração batia rápido, entre o medo e a compaixão. "Por favor", murmurou novamente, estendendo as mãos para o bebê. Richard hesitou só por um instante, e como um homem se afogando que encontra um galho, entregou-lhe o pequeno embrulho que chorava sem parar. Clara recebeu a menina com ternura. Amélia estava vermelha de tanto chorar, o corpinho tremia em soluços. Instintivamente, Clara a envolveu nos braços, aconchegando-a contra o peito, e começou a balançá-la suavemente enquanto cantarolava uma melodia simples, sem palavras, a mesma que sua mãe lhe cantava quando ela era criança e tinha medo. Ela andava devagar pelo quarto com movimentos calmos e seguros. Não tinha lido livros sobre cuidados com bebês, mas possuía uma sabedoria que não se aprende em páginas impressas. "Meu irmãozinho Tom também era assim", sussurrou sem olhar para Richard. "Mamãe vivia doente e eu cuidava dele o tempo todo. Ele chorava desse jeito quando tinha cólicas. Às vezes bastava um pouco de calor e o jeito certo de segurar." Chegando perto da janela, ela continuou a niná-la. Poucos minutos depois, algo quase mágico aconteceu. O choro foi diminuindo, virando soluços, até cessar por completo. O bebê, agora quieto, parecia escutar a nova voz e sentir um conforto desconhecido, mas reconfortante. Richard observava sem acreditar. Ainda sentado, com os ombros trêmulos, deixou as lágrimas escorrerem, agora de alívio. Um silêncio abençoado tomou conta da sala. Como você fez isso?" perguntou ele com a voz rouca, quando Clara se sentou no sofá em frente, segurando Amélia já adormecida. "Eu tentei de tudo, tudo." "Não fiz nada de especial, senhor", respondeu ela com humildade, sem levantar os olhos. Às vezes, eles só precisam sentir que há alguém por perto que não compartilha do desespero deles. Os bebês sentem tudo, o medo, a aflição. Ela sentiu o seu desespero. Richard a observava, como se a visse pela primeira vez. Não como uma empregada, nem como a menina inútil de quem sua irmã falava, mas como alguém de verdade, uma alma forte e viva diante dele. "Minha irmã acha que você deveria ser demitida", disse ele, sem saber por quê.
As palavras escaparam sozinhas. Ela afirma que você estragou os móveis. O rosto de Clara corou. Ela abaixou ainda mais a cabeça. Eu não queria causar nenhum dano, senhor. A antiga governanta, Dona Davis, dizia que aqueles produtos danificam a madeira com o tempo. Achei que estava fazendo o certo. Peço desculpas, de verdade. Se o senhor quiser que eu vá embora, eu entendo. Eu não quero que você vá embora, respondeu Richard baixo, mas com firmeza. Faz semanas que não sinto nada além de dor. Mas agora sinto algo diferente, pensou. Talvez esperança. Me conte sobre o seu irmão. Não há muito o que contar, senhor. Ele tem 15 anos agora. Quando nasceu, eu tinha só 7. Mamãe ficou doente logo depois. Problema no coração. Papai nos deixou quando eu era pequena. Nem lembro dele. Então, Tom dependia totalmente de mim. Alimentação, trocas, noites em claro. Acho que aprendi a entendê-lo sem palavras. Ela disse isso sem traço de pena, como se fosse algo natural. E naquela simplicidade, Richard enxergou uma força imensa, a força que ele próprio perdera. Sempre resolvera tudo com dinheiro, ordens, poder. Mas aquela jovem vencia pela paciência e pelo afeto. E sua mãe? Perguntou ele. Ela precisa de remédios caros e cuidados constantes. Por isso estou aqui. O salário que o senhor paga é literalmente a vida dela. Por isso tenho tanto medo de perder esse emprego. Nesse momento, o som da porta da frente se abrindo ecoou alto, seguido por passos firmes no corredor. Como uma tempestade, Eleanor entrou na sala. Parou na porta, surpresa. O irmão estava de pé, com o rosto marcado por lágrimas, e diante dele, a empregada, com a bebê nos braços. O que está acontecendo aqui? A voz dela cortou o ar como um chicote. Richard, me explique, por que essa mulher está segurando sua filha? Assustada, Clara apertou Amélia contra o peito. A bebê se mexeu no sono, incomodada pelo tom alto. Mais baixo, Eleanor, disse Richard cansado, levantando-se. Você vai acordá-la. Clara a acalmou. Acalmou. Eleanor avançou um passo, o olhar em chamas. E você não foi capaz? O próprio pai incapaz de acalmar sua filha? E precisa da ajuda da criadinha? Que vergonha, Richard! Então virou-se bruscamente para Clara. Me entregue a criança agora mesmo. Você ultrapassou todos os limites. Aqui não é o seu lugar. Volte aos seus afazeres e nunca mais toque nela sem a minha permissão. Mas, senhora, ela chorava tanto. E o Sr. Gray? Começou Clara, mas Eleanor a interrompeu. Não quero ouvir desculpas. Ela tenta minar minha autoridade, conquistar a confiança do meu irmão, pensou Eleanor, tomada pela raiva. Você está demitida. Arrume suas coisas e desapareça daqui até amanhã cedo. Eleanor, pare! A voz de Richard soou firme pela primeira vez em muito tempo. Você não tem o direito de demiti-la. Ela foi a única que me apoiou todo esse tempo. Apoiar? Eleanor soltou uma risada fria. Acorde, Richard. Ela é só uma criada do interior. O que pode saber? Ela apenas se aproveitou da sua fragilidade. Não vou permitir que alguém assim fique perto da minha sobrinha. É uma questão de segurança. Então escolha, irmão. Ou ela vai embora agora, ou eu vou. E você que lide sozinho com esse caos. E com sua filha. O ar no cômodo ficou denso, quase sufocante. O ultimato de Eleanor pairava entre eles como uma lâmina afiada. Clara permaneceu imóvel, com o coração acelerado, apertando Amélia contra o peito. Minha vida está sendo decidida agora, pensou, olhando para Richard. Nos olhos dele, via-se a luta interior, não entre duas mulheres, mas entre a razão fria da irmã e aquele pequeno refúgio de paz que havia surgido ali há apenas meia hora. O olhar de Richard passou do rosto furioso de Eleanor para o bebê, dormindo tranquila nos braços de Clara. Ele parecia exausto, encurralado. Eleanor, por favor, murmurou ele com voz rouca e cansada. Não tomemos decisões agora.
Você tem razão. Eu não estou bem. Minha cabeça parece que vai explodir, mas ela acabou de adormecer, pela primeira vez em dias. E o que isso muda? Retrucou Eleanor, impaciente. Você só está adiando o inevitável. Precisa recuperar o controle. Eu vou, prometo. Ele deu um passo à frente. Só me dê esta noite. Amanhã conversamos com calma. Prometo ligar para a melhor agência e contratar uma babá experiente. Mas hoje eu simplesmente não consigo. Por favor, Eleanor, pelo bem da Amélia. Eleanor o observou por um momento. O rosto dele estava abatido, os olhos vazios de força. Se eu insistir, ele vai desmoronar, pensou irritada. Mas também não posso ceder completamente. Muito bem, disse por fim num tom gelado. Até amanhã de manhã. Estarei aqui às 9. Quero falar pessoalmente com o representante da agência. E quando eu chegar, todas as coisas dessa moça devem estar prontas para ir embora. Este é meu último aviso. Se não cumprir, acionarei meus advogados. Entendido? Entendido, respondeu Richard em voz baixa, evitando o olhar da irmã. Obrigado. Eleanor se virou e saiu sem sequer encarar Clara. Um minuto depois, ouviu-se o bater da porta e logo em seguida o som do carro se afastando, como uma sentença. O silêncio que se instalou na casa não era de paz, mas de medo e incerteza. Richard passou a mão pelo rosto e sentou-se pesadamente na poltrona. Me perdoe, senhor, sussurrou Clara, tentando não acordar Amélia, que se mexera com o barulho. Eu não queria causar problemas. Vou arrumar minhas coisas e sair agora. Vai ser melhor assim. Não, disse ele com firmeza, levantando o olhar. Não vá. Não esta noite. Você ouviu o que ela disse. Tenho até amanhã. Mas por que, senhor? Por que adiar? Sua irmã não vai mudar de ideia. Eu não vou aguentar essa noite sozinho, confessou, a voz quase um sussurro. Como posso dizer isso? Pareço um fraco, mas é verdade, pensou. Eu te pagarei por essa noite, o triplo se quiser. Só fique e me ajude. Amanhã veremos o que fazer. Clara sentiu um nó na garganta. É só um adiamento da minha demissão, pensou. Mas deixá-lo assim, não posso, e eu preciso do dinheiro. Está bem, disse, respirando fundo. Eu fico. A noite e o dia seguinte se arrastaram sob uma tensão silenciosa. Richard mal dormiu, trancado no escritório, às vezes indo até o quarto do bebê, onde Clara cuidava de Amélia com carinho. Ele permanecia em silêncio, observando-a como quem tenta gravar na memória cada gesto, consciente de que o tempo dela ali estava acabando. Clara trabalhava em silêncio, sentindo-se um fantasma naquele casarão. Sabia que seu destino já estava traçado, e o pensamento na mãe doente só tornava tudo mais doloroso. Pouco antes das 9, um carro elegante parou diante da mansão. Era Arthur Hale, amigo fiel e sócio de Richard. Diferente dele, Arthur era calmo, racional, prático. Clara abriu a porta e ele a fitou rapidamente de cima a baixo. Ele está me esperando no escritório, certo? Disse, direto. Clara apenas assentiu e seguiu para a cozinha. Mas a porta do escritório ficou entreaberta e ela, sem querer, ouviu o começo da conversa. Palavras que confirmaram seus piores temores. Rich, o que está acontecendo aqui? A voz de Arthur soou tensa. Eleanor me ligou. Ela está furiosa. Disse que te deu um ultimato. Mandar a empregada embora até às 9 da manhã. Já são quase 9. Você ainda não a dispensou? Ela está aqui, respondeu Richard exausto. Está me ajudando com a menina. Ajudando? Richard, pense nas consequências. Eleanor vai estar aqui em meia hora com o advogado dela. Ela está decidida a pedir a guarda provisória da Amélia, alegando que você não tem condições de cuidar de si mesmo, muito menos da filha. E o pior de tudo, continuou Arthur, mantendo essa mulher aqui, você está dando munição a eles. Uma estranha, sem referências, morando na sua casa, e você entra em conflito com a própria família.
Quando o conselho souber disso, o que acha que vai acontecer? Esta é a minha casa e é a minha filha. A voz de Richard ecoou, com um toque metálico de desespero. Você sabe que está errado, retrucou Arthur. Sua vida virou uma bomba relógio. Os advogados da Eleanor vão pintar você como um viúvo perdido, vulnerável a uma jovem interesseira que quer o seu dinheiro. E essa garota, Clara, será o alvo principal. Vão destruir a reputação dela e levar você junto. Richard, ainda dá tempo de consertar isso. Ligue para sua irmã, peça desculpas, mande essa moça embora. Contrate uma empresa profissional, faça tudo do jeito certo. Clara estava parada na porta da cozinha. Cada palavra que vinha do escritório era como uma lâmina gelada cortando seu peito. Ela encostou a testa na madeira fria. As pernas tremiam. As palavras de Arthur foram a gota d'água. Ela entendeu que não havia mais esperança. Acabou, sussurrou. Foi só um breve sonho. E agora tudo desmoronou. Passos se aproximaram. A porta se abriu e Richard apareceu no corredor. Em meia hora parecia ter envelhecido 10 anos. Ao vê-la, parou. No olhar, culpa, compaixão e impotência. Clara, murmurou ele, a voz trêmula. Precisamos conversar. Eu já sei, senhor, respondeu ela suavemente com os olhos marejados. Entendo tudo. Vou arrumar minhas coisas. Ele esperava gritos, lágrimas, talvez súplicas. Mas a calma resignada dela o atingiu mais fundo do que qualquer escândalo. Sinto muito, disse ele, aproximando-se. Eu nunca quis que fosse assim. Você me ajudou mais do que qualquer pessoa. Mas eles não vão parar. Eleanor está falando sério. Se você ficar, ela vai tirar a Amélia de mim. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu entendo, senhor, sussurrou Clara. O senhor deve proteger sua filha. Está certo. Mas um pensamento rasgou Eiocerce. E quem protegerá a minha mãe? Quanto tempo eu tenho? Eleanor deve chegar a qualquer momento, respondeu ele, desviando o olhar. É melhor você sair antes que ela te veja. Não quero mais escândalos. Claro, disse Clara, com um aceno leve. Por dentro, o medo a consumia, deixando um vazio absoluto. Ela tentou dar um passo, mas Richard segurou sua mão. Espere, disse ele, entregando-lhe um envelope grosso. Aqui está seu pagamento do mês. E algo a mais, para você não ter dificuldades. Clara olhou o envelope e depois o encarou. Um brilho de orgulho passou por seus olhos. Eu não preciso da sua caridade, senhor. Não é caridade, respondeu ele firme. É o que você merece. Por todas as noites sem dormir, por ter me ajudado quando eu estava à beira da loucura. Aceite, por favor, é o mínimo que posso fazer. Ele está se livrando da culpa, pensou ela amargamente. Quer se redimir com dinheiro? Mas a imagem da mãe doente surgiu diante dela, e Clara percebeu que não podia se dar ao luxo da dignidade. Lentamente, pegou o envelope. Era pesado. O papel grosso escondia notas dobradas. Obrigada, senhor, disse sem vida e foi em direção ao seu pequeno quarto debaixo da escada. Ela arrumava as poucas coisas como se estivesse em transe. Um livro velho, a foto da mãe e do Tom, o uniforme extra. Cada objeto trazia lembranças do dia em que chegou ali, cheia de esperança. Agora tudo parecia um sonho perdido. Sentou-se na beira da cama, segurando o envelope. O dinheiro podia comprar remédios, mas não podia devolver sua dignidade, nem o que perdeu naquela manhã. O som de um carro parando do lado de fora fez seu coração disparar. Eleanor. Clara pegou a mala e desceu. No saguão já estavam Eleanor, um homem de terno, provavelmente o advogado, e Arthur. Quando a viram com a mala, um leve sorriso de triunfo cruzou o rosto de Eleanor. Então, finalmente, disse ela com frieza, espero que tenha tomado a decisão certa e que tenha aprendido a lição. Clara baixou os olhos em silêncio. Sinto-me tão pequena e indefesa diante dela, pensou. Deixe-a em paz, Eleonora,
disse Richard, saindo do escritório. Ela está indo embora, como você queria. Eu esperava que você agisse como um adulto responsável, disse ela. Este é apenas o primeiro passo. Sr. Lawson, ela se dirigiu ao advogado. Acho que é hora de começar a trabalhar. Precisamos discutir os termos de contratação do pessoal da agência Mãos Confiáveis. Clara, aproveitando que toda a atenção estava voltada para outro lugar, dirigiu-se discretamente para a porta de entrada. Ela não queria ouvir mais nada. Abrindo a pesada porta de carvalho, ela saiu. O ar frio da manhã bateu em seu rosto. Ela deu alguns passos pela trilha de cascalho e parou, sem ter ideia de para onde ir. O ponto de ônibus ficava a 3 quilômetros dali. Ela tinha dinheiro, mas não tinha nenhum destino. Ela se viu sozinha nessa cidade estranha e enorme, sem emprego, sem teto, com uma mãe doente que morava a centenas de quilômetros dali e esperava por um telefonema dela com boas notícias. Ela olhou para a enorme e majestosa mansão, que por alguns dias se tornou seu refúgio temporário, e depois se transformou em uma armadilha. A porta atrás dela se fechou, cortando aquela esperança passageira e não realizada. Clara caminhava pela longa alameda que levava à mansão, e a cada passo ela ficava cada vez menor, mas sua presença parecia se intensificar, pressionando seus ombros. O vento frio penetrava seu casaco fino, chegando até os ossos. Estou tão sozinha, como se fosse a única habitante da terra, pensou ela, apertando o envelope grosso no bolso. Aquele dinheiro era sua única salvação e, ao mesmo tempo, sua maldição. Chegando à rodovia, ela ficou parada na beira da estrada por um longo tempo. Ao longe, ela avistou um ônibus e acenou com a mão. O motorista, relutante, diminuiu a velocidade. Para a estação central, ela sussurrou, estendendo-lhe o dinheiro. O motorista acenou com a cabeça em silêncio e ela entrou no salão quase vazio, escolhendo um lugar perto da janela. O ônibus partiu, levando-a para longe daquela curta existência que poderia ter sido. Uma única ideia, cheia de pânico, girava em sua cabeça. O que vou fazer agora? Preciso encontrar um quarto, o mais barato possível, e um novo emprego, qualquer um. Enquanto isso, um novo drama se desenrolava na mansão. Menos de uma hora depois da partida de Clara, a babá da agência Mãos Confiáveis chegou à casa. Seu nome era Agnes. Eleonora a recebeu na porta e a acompanhou até a sala, onde Richard já a esperava. Richard, deixe-me apresentar Agnes, disse Eleonora com orgulho na voz. Não consegui encontrar ninguém melhor em tão pouco tempo. Agnes acenou com a cabeça brevemente. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Olá, Sr. Gray. Richard lançou-lhe um olhar severo. Ela transmite um frio como o de um iceberg, pensou ele. Richard, veja só. A melhor das melhores, disse Eleanor, estendendo-lhe uma pasta. 20 anos de prática, formação médica, recomendações de pessoas influentes, embaixadores e banqueiros. Agora, chega de garotas aleatórias da rua. Isso acabou. Impressionante, murmurou Richard indiferentemente, sem sequer olhar para a pasta. Ignorando sua entonação, Agnes respondeu. Antes de começar a cumprir minhas obrigações, senhor, preciso me familiarizar com a rotina da criança, suas recomendações médicas e seus principais desejos em relação aos cuidados. Só tenho uma exigência, disse Richard secamente, que minha filha não chore. Eleonora olhou para ele com cautela. Agnes é uma verdadeira profissional. Ela sabe o que fazer. Leve-a para o quarto da criança, Richard. Agnes o seguiu como um general inspecionando um quartel. Amélia acordou e, não encontrando o rosto familiar ao seu lado, começou a chorar alto e exigente. Não se preocupe, senhor, respondeu Agnes calmamente e sem qualquer emoção. É uma reação natural às mudanças e ao novo cuidador. Eu vou resolver tudo. Mas o problema não se resolveu. Passou uma hora, depois outra. O choro de Amélia intensificou-se.
transformando-se em gritos desesperados e angustiantes. Richard tentou se concentrar em seu escritório, mas não conseguiu. Por fim, ele entrou no quarto das crianças, onde Amélia chorava copiosamente em seu berço, com Agnes ao seu lado. "O que aconteceu? Por que ela ainda está chorando?" perguntou ele, contendo com dificuldade uma explosão de raiva. "Estou seguindo o protocolo, senhor", ela informou. "Verifiquei a fralda. Está seca. A temperatura está normal. A próxima mamada está marcada para daqui a 42 minutos. As instruções indicam que nessa idade as crianças podem ficar incomodadas por causa das cólicas." "Não são cólicas!" gritou Richard. "Ela chorava de outra forma quando tinha cólicas. Ela quer ser carregada. Pegue-a!" "Senhor, os principais especialistas em desenvolvimento infantil não aconselham acostumar a criança a ser carregada", objetou Agnes. "Essa abordagem cria dependências prejudiciais e perturba o sono. Eu devo cuidar dela corretamente e não ceder aos caprichos dela." "Não são caprichos. Ela é minha filha e está se sentindo mal. Veja, ela já está toda vermelha." "Ela não entende nada", pensou ele, horrorizado. Levantando-se, ele se aproximou do berço e pegou Amélia. Por um momento a menina ficou em silêncio, mas depois chorou ainda mais alto. Ele estava completamente impotente. "Talvez a criança esteja sentindo sua agitação, senhor", observou Agnes calmamente. "É melhor você sair agora. Vou usar o método de embalar para acalmá-la." Desesperado, Richard entregou a filha e saiu do quarto. Descendo para a sala, ele serviu-se de um uísque. Os gritos vindos dos andares superiores não cessavam. A casa mergulhou novamente em uma atmosfera de terror. Ele ligou para Eleanor. "O que aconteceu?" ela perguntou descontente. "Estou em uma reunião importante." "Essa sua babá é simplesmente horrível", exclamou ele. "Amélia está gritando sem parar há 3 horas. Pergunte o que ela está fazendo. Nada. Ela fica parada e me cita instruções do manual de babás." "Richard, acalme-se", disse ela com voz firme. "Não entre em histeria. Você está sendo muito emocional. Ela é profissional." "Não me importo com o profissionalismo dela", gritou ele. "Minha filha vai chorar de tristeza agora e ela fica falando sobre violação do regime. Que absurdo é esse? Isso é disciplina, o que faltava nesta casa. Você queria uma especialista, aqui está ela. Não pense que ela vai ser gentil com você e com a criança como a babá anterior. Clara sabe o que fazer", exclamou ele, sem acreditar na própria ousadia. Com ela, Amélia ficava tranquila e ele mesmo se sentia tranquilo. Um silêncio gelado se instalou na linha. "Chega disso imediatamente", ordenou Eleanor severamente. "Nem pense em pronunciar o nome dela. Você não tem consciência do que está dizendo. Você fez a coisa certa ao demiti-la. Não se arrependa de nada. Recompõe-se. Não quero mais ouvir nada sobre isso. Estou ocupada." Ela desligou o telefone. Richard ficou sozinho, cercado pelo silêncio no telefone e pelos gritos incessantes lá em cima. "Cometi o maior erro da minha vida", reconheceu com tristeza, olhando pela janela. Nesta cidade enorme, em algum lugar, vivia uma garota que poderia mudar tudo, e ele mesmo a afastou. A estação central estava tomada pelo barulho e pela agitação que ensurdeceram Clara. Centenas de pessoas corriam para seus afazeres, e naquela multidão ela se sentia sozinha e estranha. "Tenho certeza de que este lugar é um universo inteiro onde não tenho lugar", pensou ela com tristeza, apertando com força sua pequena bolsa. Encontrou o café mais próximo e mais barato para pedir uma xícara de chá. Simplesmente sentar-se no calor e organizar seus pensamentos. A primeira coisa que ela precisava fazer era encontrar um lugar para morar. Pegando um jornal local, ela começou a circular os anúncios de quartos para alugar. Os preços indicados nos anúncios a deixaram em choque. O dinheiro que pela manhã parecia suficiente estava desaparecendo rapidamente a cada anúncio que ela lia.
Ela passou várias horas ligando para vários números. As respostas eram todas iguais. Sim, o quarto está disponível, disse uma voz feminina cansada ao telefone. O aluguel é de $200 por semana. O depósito é de 2 meses adiantados. Também vou precisar de suas referências do seu antigo local de residência e trabalho. Eu não tenho, respondeu Clara, gaguejando. Acabei de chegar à cidade, mas posso pagar adiantado. Sem referências não alugo. Soou a resposta seca e ouviram-se alguns toques curtos no telefone. Essa situação se repetia continuamente. Esta cidade não me aceita, me repele, ela refletia com desespero. E então, finalmente, ela viu um anúncio que não exigia referências. Era uma pensão antiga, localizada nos arredores da cidade. A proprietária, uma mulher gorda com um olhar desconfiado, a observava atentamente. O pagamento é adiantado, em dinheiro, disse ela. Não é permitido receber visitas. Depois das 10 da noite, silêncio. Se você violar as regras, será despejada no mesmo dia e não devolverei o dinheiro. Entendeu? Sim, claro, concordou Clara rapidamente, contando as notas. Acho que simplesmente não tenho outra escolha, passou por sua mente. O quarto era minúsculo, parecido com um cubículo, com uma cama afundada e uma pequena janela que dava para a parede de tijolos do prédio vizinho. Havia um cheiro de umidade e desesperança no ar. Clara sentou-se na cama e pegou a foto da mãe. Ela precisava ligar, acalmá-la, dizer que estava tudo bem, que tinha encontrado um emprego e que logo enviaria dinheiro. Mas ela não podia fazer isso. O que dizer? Que tinha sido demitida no primeiro dia como um gatinho abandonado? Que morava naquele buraco imundo e não tinha ideia do que fazer a seguir? Ela colocou o telefone ao lado, mas não se decidiu a discar o número. Na mansão de Richard, a atmosfera estava ficando tensa ao extremo. Durante todo o dia, os sons do choro incessante de Amélia criavam um fundo para a tensão crescente. À noite, o choro tornou-se rouco, exausto, mas não cessava. Richard entrou várias vezes no quarto da criança, mas todas as vezes se deparava com a frieza de Agnes. "O que você está fazendo?" Ele perguntou novamente, observando a babá dobrar metodicamente as fraldas, enquanto sua filha chorava descontroladamente. "Senhor, usei todos os métodos habituais para acalmá-la", respondeu Agnes, sem qualquer emoção. Trocar as fraldas não ajudou, e o remédio para cólicas também não funcionou. A criança recusa o biberão. Na minha opinião, precisamos consultar um pediatra. Talvez ela tenha problemas neurológicos causados pelo estresse. "Problemas neurológicos", repetiu Richard, sua voz adquirindo um tom sinistro. "Eles começaram exatamente quando você cruzou a soleira desta casa. Antes disso, ela estava normal." "Não tenho o direito de comentar os métodos de trabalho do cuidador anterior, senhor", respondeu Agnes secamente. "Mas é sabido que cuidados não profissionais e violação do regime podem causar tais consequências. Não posso responder pelos erros dos outros. Isso foi a gota d'água." Comparar Clara, que lhe proporcionou algumas horas de privacidade e tranquilidade, com cuidados não profissionais, o deixou completamente furioso. "Olhe para lá", ele sussurrou. Agnes ergueu uma sobrancelha surpresa. "Desculpe, senhor." "Saia da minha casa, imediatamente", ele repetiu, apontando para a porta. "Pegue suas coisas e saia." "Senhor, conforme indicado em nosso contrato, o senhor é obrigado a notificar a agência com 2 semanas de antecedência. Caso contrário, terá que pagar uma multa." Ela continuou calmamente. "Não me importo com o seu contrato", gritou Richard. "Estou disposto a pagar qualquer multa. Pagarei o dobro, só para nunca mais ver você. Saia daqui." Agnes deu de ombros em silêncio, virou-se e saiu da sala. 15 minutos depois, ela desceu, pegou sua mala, recebeu de Richard um cheque com uma quantia considerável e saiu da mansão.
Richard ficou sozinho. Sozinho com a filha gritando. Ele se aproximou do berço e pegou Amélia nos braços. A menina se contorcia, chutava com as perninhas e gritava na cara dele. Ele tentou acalmá-la, balançando-a e andando pela enorme sala vazia, murmurando algo ininteligível, mas todas as suas tentativas foram em vão. Os gritos dela ficavam cada vez mais altos, e ele sentia o desespero dela contagiar o seu. Ele se sentou na poltrona, a mesma onde Clara estava apenas 2 dias atrás. Nos braços, ele apertava contra si o embrulho trêmulo e gritante. Suas forças o abandonaram. Ele não conseguia mais resistir. A dor, as noites sem dormir, a pressão da irmã, seu próprio estado de impotência, tudo isso o derrubou de uma vez. Seu olhar estava fixo em um único ponto, e lágrimas escorriam por suas bochechas. Primeiro silenciosamente, depois ele começou a soluçar sem se conter, porque não havia mais ninguém na casa que pudesse julgá-lo. É muito difícil. É insuportável, sussurrou ele, entre lágrimas, dirigindo-se à filha ou lutando contra seus próprios sentimentos. Não consigo, não tenho forças. A noite na mansão dos Grieve se arrastou infinitamente. Os soluços de Richard cessaram, deixando para trás uma névoa surda e exaustiva de desespero. Amélia, exausta de tanto chorar, finalmente adormeceu em seu peito, com um sono agitado e intermitente. Ele tinha medo até de se mexer levemente, para não perturbar seu descanso. Sentado na escuridão, ele inalava o cheiro do talco infantil e sentia o peso de sua derrota. A opressão do silêncio empurrava os pensamentos em sua cabeça em um ritmo frenético e desordenado. O pensamento mais alto era: eu sou provavelmente o pior pai do mundo. Fechando os olhos, ele viu a imagem de Ana, sua esposa. Algumas semanas atrás, ela estava sentada na mesma cadeira, sorrindo e balançando a pequena Amélia nos braços. Olhe para ela, Rich, ela sussurrou. Ela é a sua cópia. Tem o mesmo olhar sério. Acho que já está pensando em como tomar conta da sua empresa. É melhor ela aprender a segurar a cabeça primeiro. Ele sorriu, sentando-se no chão aos pés dela e colocando a cabeça no colo dela. Ela ainda tem muito pela frente. Quero que ela seja realmente feliz, disse Ana com seriedade. Não como nós dois, sempre ocupados com o trabalho, estressados. Sonho com uma infância de verdade para ela, com balanços, joelhos ralados e pais amorosos, sempre por perto. Prometa-me, Rich, que aconteça o que acontecer, você estará ao lado dela. Prometo, ele sussurrou, pressionando a mão dela contra os lábios. Para sempre. Eu quebrei essa promessa, pensou ele, olhando para a filha adormecida. Ele não podia estar por perto. O desespero e a desolação tomaram conta dele. Ele era incapaz de lhe dar o mínimo de conforto. Lembrou-se de Clara e de suas mãos calmas e seguras, de sua voz suave, como Amélia se acalmava assim que ela a pegava nos braços. Clara não precisava de instruções, não seguia cegamente os protocolos. Ela simplesmente sabia o que a criança precisava, e ele a expulsou. Ele destruiu sua única chance de restaurar sua reputação, que agora lhe parecia completamente inútil. Naquele dia, Arthur ligou para ele pela manhã. E aí, como você está? Eleanor me contou que você demitiu a babá profissional. Você está bem, Richard? Estou bem, Arthur, mentiu Richard, sua voz soando rouca por causa da noite sem dormir. Ela simplesmente não era adequada para nós. Não se encaixava? Richard, ela era a melhor babá da nossa cidade. Eleonora está furiosa. Ela vai até aí com representantes da assistência social e afirma que você é perigoso para a criança. Deixe-o vir, disse Richard indiferente. Não me importo. Você se importa. Arthur ficou furioso. Escute, amigo, eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas você não pode agir de forma precipitada. Você precisa seguir as regras, pelo menos agora. Entre em contato com a agência, peça desculpas e peça para substituírem a babá. Qualquer uma.
Só para que haja alguém em casa quando o conselho tutelar chegar. Não quero uma babá da agência, Richard afirmou categoricamente. Quero encontrar a Clara. Do outro lado da linha, houve uma longa pausa, cheia de espanto. Você... O quê? Está falando sério? Todo esse escândalo por causa dessa garota? Richard, você enlouqueceu. Isso é uma catástrofe. Eleonora vai se aproveitar disso e vai levar a melhor. Ela vai levar a Amélia e você nunca mais vai vê-la. Ela era a única pessoa que podia ajudar, repetia Richard com insistência. É minha única chance, pensava ele. Não importava como ela fazia isso, mas ela era capaz. Amélia dormia com ela e estava tranquila. Isso é um acaso, um golpe de sorte sem sentido. Não se pode construir o futuro com base nisso. Minha filha é o meu futuro, disse Richard com firmeza. E agora ela está infeliz. Não posso tolerar isso. Preciso encontrá-la. Você vai me ajudar? Não, disse Arthur categoricamente. Não vou participar dessa loucura. E não recomendo que você participe. Pense novamente, Richard, antes que seja tarde demais. Ele desligou o telefone. Richard se sentiu sozinho e isolado. Até mesmo seu melhor amigo o chamava de louco. Em busca de informações sobre Clara, ele ligou para a empresa de limpeza que a havia encaminhado. Olá, meu nome é Richard Gray. Eu trabalhei com sua funcionária, Clara. Espere, disse uma voz indiferente. Clara Miller. Sim, ela estava aqui. Era? Perguntou Richard tenso. Sim, ela saiu ontem. Segundo ela, encontrou um emprego fixo. Portanto, não posso ajudá-lo. Mas vocês têm os dados dela, endereço e número de telefone. Desculpe, senhor, não temos o direito de divulgar dados pessoais dos nossos ex-funcionários. É informação confidencial. Adeus. O toque do telefone soou como uma sentença. Ele não sabia nada sobre ela, só agora descobriu o sobrenome. Clara Miller. Ele tentou encontrá-la nas redes sociais, mas sem sucesso. Era como se ela não existisse. Enquanto Richard Gray tentava desesperadamente encontrar alguma informação sobre Clara, ela estava do outro lado da cidade, em um quarto minúsculo e heruntergekommener de um motel barato. O cheiro de mofo e tabaco velho penetrava profundamente nas paredes. A única janela dava para uma parede de tijolos surda do prédio vizinho. Parece que este quarto é um reflexo da minha vida atual, pensou ela com melancolia, sentada na cama rangente. Sobre o cobertor gasto à sua frente, havia uma pilha de dinheiro do envelope que Richard lhe entregara. Ela contava o dinheiro pela 10ª vez. A quantia, que a princípio lhe parecera enorme, diminuía a cada dia que passava. O pagamento do motel para a semana seguinte, comida, despesas de transporte para as intermináveis e infrutíferas viagens em busca de emprego. De repente, seu telefone tocou. No visor, apareceu o nome Mãe. O coração de Clara apertou. Ela respirou fundo, tentando soar mais confiante, e atendeu o telefone. Olá, mamãe. Clara, querida, como você está? A voz da mãe soava baixa, mas cheia de esperança. Você tem alguma novidade? Sim, tudo bem, respondeu Clara, tentando esconder o tremor na voz. Acho que minha mentira é a única coisa que a salva agora, pensou ela. Estou indo a entrevistas de emprego. Há muitas ofertas, só preciso escolher a mais adequada. Oh, estou tão feliz por você, querida. Eu sabia que você conseguiria. Você é tão talentosa, mas o Tom está sendo caprichoso de novo. Ele pergunta quando você vai voltar e trazer uma máquina nova para ele. Ao mencionar o irmão mais novo, Clara prendeu a respiração. Em sua imaginação, surgiram os grandes olhos tristes dele. Diga a ele que em breve, muito em breve, assim que eu encontrar um emprego, enviarei imediatamente o dinheiro para o carrinho e tudo o mais. Como você está, mamãe? Ainda tem remédios? Ainda tenho um pouco para mais alguns dias, respondeu a mãe, um pouco evasiva. Não se preocupe com isso. O importante é você se concentrar no seu trabalho.
Nós vamos dar um jeito aqui. Não, mãe, não se preocupe, disse Clara com firmeza, olhando para o maço de dinheiro. Vou enviar uma parte para você agora mesmo, para os remédios e a comida. Clara, não, protestou a mãe. Você mesma precisa disso, no novo emprego. Mãe, por favor, ficarei mais tranquila se souber que vocês estão bem. Peço com insistência. Em sua voz soaram notas de firmeza que ela não esperava de si mesma. Tenho que ser forte por eles. Não tenho o direito de mostrar fraqueza. O silêncio após a conversa caiu sobre ela como uma cortina pesada. Um sentimento de culpa e impotência tomou conta dela com nova força. Ela enganou a pessoa mais querida, prometendo algo que não poderia cumprir. Ao enviar para a mãe quase metade do dinheiro que lhe restava, ela sabia que estava reduzindo o tempo para procurar emprego a apenas alguns dias. Nesse momento, Richard Gray usou todos os seus contatos e recursos. Ele contratou uma das principais agências de detetives particulares do país. Em seu escritório estava sentado um homem respeitável, com cerca de 50 anos, chamado James Carter. É tudo o que você tem? Perguntou Carter, examinando o breve bilhete. O nome é Clara Miller. Idade estimada entre 22 e 25 anos. Trabalhava na empresa de limpeza Casa Limpa. Nenhuma informação sobre a aparência. Sim, concordou Richard, passando a mão pelos cabelos. Ele não dormia há 3 dias, e isso era perceptível. Eu a vi apenas alguns dias. Ela é tranquila, discreta, mas quando ela pega minha filha no colo, ela fica quieta. Carter ergueu a sobrancelha, duvidoso. Sr. Gray, eu entendo você, mas trabalhamos com fatos, não acreditamos em milagres. A probabilidade de encontrar uma pessoa com informações tão limitadas em uma cidade com vários milhões de habitantes é extremamente pequena. Não estou pagando para você analisar minhas chances, respondeu Richard friamente. Estou pagando pelo resultado. Aumente o honorário pela metade. Reúna todos os seus homens. Preciso que você a encontre. É uma questão de vida ou morte. A vida de quem, Sr. Gray? Perguntou diretamente o detetive. Richard olhou para ele com um olhar fixo e pesado. Da minha filha, disse ele em voz baixa, mas firme. Amanhã virão representantes da tutela. Minha irmã está fazendo de tudo para convencê-los de que eu não estou dando conta. E sem Clara, os argumentos dela serão irrefutáveis. Carter, colocando o bilhete no bolso interno do paletó, acenou com a cabeça. Muito bem, vamos começar imediatamente. Analisaremos as listas de demissões da empresa no último mês. Verificaremos bancos de dados, serviços sociais, albergues. Se ela deixou algum rastro, digital ou em papel, nós certamente o encontraremos. A semana para Clara se estendeu em um único dia cinzento e interminável. O dinheiro que Richard Gray lhe deu estava quase acabando. Há 2 dias, ela se alimentava apenas de pão barato e água, economizando cada centavo. O dono do motel a olhava cada vez mais com desconfiança, lembrando-a da necessidade de pagar pela semana seguinte. Ao voltar para seu quarto úmido, após mais uma entrevista humilhante em uma lanchonete barata, onde lhe disseram diretamente que ela parecia cansada demais para trabalhar com clientes, ela caiu na cama. Suas últimas forças a abandonavam. Não consigo mais lutar, pensou ela, fixando o olhar na mancha escura de umidade que se espalhava pelo teto. Decepcionei todos. De repente, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas o código da cidade era familiar. Era de sua cidade natal. Seu coração apertou de emoção. Não era a mãe dela. Alô? Ela disse hesitante. Clara, aqui é a senhora Henderson, sua vizinha. Clara ouviu ao telefone. Querida, não se assuste. No entanto, essas palavras tiveram um efeito contrário. Um medo gelado tomou conta de Clara. O que aconteceu? O que aconteceu com a mamãe? Sua voz tremeu até gritar. Esta manhã, ela foi levada pela ambulância.
Ela desmaiou na loja. Agora ela está no Hospital Central. Os médicos afirmam que ela teve um grave ataque cardíaco. Oh, meu Deus! Exclamou Clara, levantando-se de um salto. Ela se sentiu mal. A sala começou a girar diante de seus olhos. Ela acordou? Ela está bem? Os médicos conseguiram estabilizar seu estado, mas Clara precisa de uma cirurgia urgente. A voz da Sra. Henderson tremia. Uma das válvulas, ao que parece, praticamente não funciona. A operação, segundo os médicos, é complexa e muito cara. Eles citaram o valor, 26 mil, 26 mil. Esse número soou como um tiro. Clara olhou para a carteira, onde havia pouco mais de $100. Tudo desabou definitivamente. Eu não sei o que fazer, sussurrou ela, sentando-se novamente na cama. Lágrimas corriam por suas bochechas como granizo. Eu simplesmente não tenho essa quantia de jeito nenhum. Eu entendo, querida, disse a Sra. Henderson com simpatia. Nós e os vizinhos estamos tentando juntar tudo o que podemos. Mas, como você sabe, nossos rendimentos são modestos. Não conseguiremos nem 1/10 da quantia. Os médicos recomendaram enfaticamente que a operação fosse realizada nos próximos 2 ou 3 dias. Caso contrário, eles não dão nenhuma garantia. Tom está comigo agora. Não se preocupe com ele. Força. Aguente firme. Obrigada, sussurrou Clara baixinho e desligou o telefone. Ela foi tomada por um desespero tão grande que ficou sentada imóvel, olhando para um ponto. Sem chorar, sem gritar, ela não conseguia expressar sua dor. Um único pensamento girava em sua cabeça. Eu preciso encontrar o dinheiro, a qualquer custo. Em 10 anos, ela não conseguiria ganhar essa quantia de forma honesta. E uma ideia assustadora e desesperada surgiu em sua mente. Ela se lembrou de Richard Gray, de sua riqueza, de sua casa luxuosa. Ele estava em dívida com ela. Ele a expulsou de casa, destruiu sua vida. Na mesma hora, Richard Gray estava em seu escritório, em frente a James Carter. O rosto do detetive não demonstrava muito otimismo. Nada, respondeu ele espalhando alguns papéis sobre a mesa. Absolutamente nenhuma notícia. Verificamos tudo. Clara Miller parece ter desaparecido no ar. Depois de ser demitida da empresa de limpeza, ela não deixou nenhum bilhete, nenhum rastro de sua passagem. Não alugou nenhum imóvel em seu nome, não procurou órgãos públicos, não usou cartões bancários. A transferência que ela enviou para sua cidade natal, para sua mãe, foi feita em dinheiro pelo correio. Rastreamos o caminho, mas não deu em nada. Você quer dizer que, após uma semana de trabalho de seus melhores especialistas, nada foi descoberto? A voz de Richard soou baixa, mas ameaçadora. Quero lhe dizer, Sr. Gray, que a moça ou está se escondendo muito bem ou... Carter ficou pensativo. Ou ela simplesmente não quer ser encontrada. Eu peguei o caso dela na cidade natal dela. O pai dela faleceu há alguns anos, deixando uma enorme dívida de crédito. A mãe da garota está gravemente doente e o irmão mais novo estuda na escola. Ela era o único sustento da família. Ao ouvir, Richard imaginava cada vez mais claramente um quadro que se tornava cada vez mais sombrio. Ele pensava no desespero daquela garota, abandonada à mercê do destino, sem meios de subsistência e com um fardo tão pesado no coração. Isso muda tudo, disse ele. Ela não está se escondendo, ela está em perigo. Eu sou o culpado por isso. Esse pensamento o atingiu. Ela pode ter se metido em encrenca. É possível, concordou Carter. Pessoas que se encontram em situações semelhantes muitas vezes se tornam presas fáceis para golpistas. Sr. Gray, meu conselho é, deixe esse caso. Concentre-se no processo judicial com sua irmã. Você só conseguiu suportar a visita da tutela porque Amélia estava dormindo após uma injeção de calmante que o médico lhe aplicou. Da próxima vez, você pode não ter a mesma sorte. Não! Disse Richard com determinação, levantando-se e indo até a janela.
Não vou permitir isso. Encontre-a. Verifique todos os hospitais, todas as delegacias, todos os necrotérios. Ele pronunciou a última palavra quase inaudivelmente. Carter, surpreso, olhou para ele. Sr. Gray, como o senhor acha que... Não acho nada. Richard o interrompeu. Eu quero saber. Preciso saber se ela está bem. Clara desligou o telefone e ele escorregou de seus dedos relaxados. O som do plástico caindo no chão de madeira ecoou no silêncio sepulcral. Ela ficou parada no meio da sala, perdida em seus pensamentos. Meu último apoio está se indo, passou pela sua cabeça. Minha mãe, ela acredita em mim. Vendeu tudo para que eu pudesse viver e eu destruí tudo. A dor não apenas aprisionava sua alma, era tangível, física. Parecia que seu peito estava sendo comprimido por um aro de gelo, impedindo-a de respirar. Deslizando pela parede até o chão, ela abraçou os joelhos com as mãos. O dinheiro que, uma hora atrás, parecia ser sua salvação, agora queimava em seu bolso como um estigma de vergonha. Era o dinheiro de sua mãe, um presente oferecido em sacrifício. Ela não sabia dizer quanto tempo ficou paralisada. Batida forte na porta a tirou desse estado. Senhorita Hale, abra a porta, estou ouvindo você, disse a voz rouca da senhora Gable. Clara levantou-se lentamente. Um pensamento passou pela sua cabeça. Agora algo ruim vai acontecer. Ela abriu a porta. Na soleira, encontrou a proprietária do apartamento com os braços cruzados sobre o peito e os lábios apertados. Você já voltou, disse ela sem cerimônia. Espero que não tenha esquecido que hoje é dia 1º. O aluguel é $250. Senhora Gable, eu queria... Começou Clara, mas a proprietária a interrompeu. Nada de eu. Nós combinamos. O dinheiro é adiantado. Não sou filantropa. Vi você chegar em um carro luxuoso. Já que você tem um admirador rico, ele não pode pagar pelo seu canil. Não é um admirador. É meu ex-chefe, sussurrou Clara, sentindo as bochechas corarem de vergonha. Eu tenho dinheiro. Ótimo, assentiu satisfeita a senhora Gable. Não vamos perder tempo. De volta ao quarto, Clara tirou o envelope de Richard do bolso do casaco e contou a quantia necessária. Suas mãos tremiam. Ao entregar o dinheiro, ela sentiu como se estivesse entregando parte da saúde da mãe, parte de sua esperança de recuperação. Ela ficou com pouco mais de $300. Isso não seria suficiente por muito tempo, especialmente se tivesse que comprar remédios. Tudo de bom, disse a senhora Gable, contando o dinheiro, e fechou a porta. Ficando sozinha, Clara percebeu que não podia mais ficar em seu apartamento. Ela precisava sair para tomar um ar fresco. Ela vestiu o casaco e saiu para a rua. A cidade à noite a recebeu com barulho e luzes brilhantes, que lhe pareciam ameaçadoras. Clara vagava pelas ruas sem um destino definido, sem prestar atenção ao caminho. Sua cabeça parecia um enxame de abelhas enfurecidas. Os pensamentos se agitavam, não lhe dando paz. O que ela deveria fazer? Para onde ir? Como encontrar um emprego sem recomendações? Como contar à mãe sobre o novo fracasso? Sem perceber, ela se viu em um bairro que lhe era completamente desconhecido. Ali, os postes de luz brilhavam com uma luz fraca e por entre os portões sentia-se o cheiro de mofo. Perto de uma porta discreta no porão, na qual havia uma placa modesta com os dizeres "Refeições quentes para todos os necessitados", ela viu uma pequena fila com várias pessoas. Seu estômago doía de fome, pois ela não comia desde o dia anterior. Com dificuldade, superando o sentimento de vergonha, ela se colocou no fim da fila. O aroma de sopa e pão pairava no ar. Derramaram sopa quente de lentilha em um prato de plástico e colocaram um pedaço de pão. Sentando-se à longa mesa, ela tentou não chamar atenção. Estou no fundo do poço, pensou ela, levando mecanicamente a colher aos lábios. Nunca imaginei que ficaria nessa situação. Não desanime, minha querida.
Ouviu-se uma voz baixa e idosa ao seu lado. Clara ergueu os olhos e viu ao seu lado uma senhora idosa, bem vestida, com olhos bondosos e sábios. Todos têm dias ruins. O importante é que eles não se transformem em uma vida ruim. Desculpe, repetiu Clara sem entender. Não desanime, sorriu a mulher. Eu não tinha notado você antes. Você não é uma de nós. É muito arrumada e ainda tem fogo nos olhos. O que a trouxe aqui, se não for difícil dizer? Clara hesitou, mas havia algo na expressão do rosto daquela mulher que inspirava confiança. Perdi meu emprego e preciso urgentemente de dinheiro para comprar remédios para minha mãe. Trabalho, suspirou a idosa. É difícil encontrar um emprego hoje em dia. O que você sabe fazer? Eu era empregada doméstica. Sei limpar, cozinhar e cuidar de pessoas. A mulher olhou atentamente para Clara, para suas mãos e para a forma como ela comia com tanta delicadeza. Sabe, talvez eu possa dar-lhe uma dica, disse ela fazendo uma pausa. Há uma senhora, a senhora Evelyn Rothschild, uma mulher muito rica e muito solitária. Ela mora em uma casa enorme no West End. Seus filhos e netos moram longe e a visitam uma vez por ano. Ela está procurando uma companhia, não uma empregada. Alguém para ler para ela, conversar com ela e acompanhá-la em seus passeios. Ela paga bem, mas dizem que tem um temperamento terrível. Todos vão embora depois de uma semana. Mas você parece ser uma garota paciente. Você é bonita. Talvez você consiga? Clara prendeu a respiração. Parecia um milagre. Como você sabe disso? Você já trabalhou para ela? Deus me livre, sorriu a mulher. Minha sobrinha trabalhou para ela, mas fugiu depois de 3 dias. Mas eu lembro do endereço. Ela é uma pessoa da velha guarda, não gosta de usar os serviços de agências. Ela prefere que as pessoas se dirijam a ela pessoalmente. A velhinha tirou um lápis quebrado da bolsa e escreveu o endereço em um guardanapo. Bem, tentar não custa nada, certo? Diga que é da Marta, talvez ela te trate melhor. Ou talvez não, com ela nunca se sabe. Pela primeira vez nos últimos dias, uma centelha de esperança acendeu no coração de Clara ao olhar para o guardanapo com o endereço. Era uma chance, talvez a única. Obrigada, sussurrou ela com sincera gratidão e lágrimas na voz. Obrigada, Marta. Clara saiu da sala de jantar, apertando o guardanapo na mão como se fosse um salva-vidas. Nela estava o endereço da senhora Evelyn Rothschild, a única tábua de salvação a que ela podia se agarrar. Esta é minha única chance, sussurrou ela, caminhando pelas ruas mal iluminadas. Não tenho o direito de perdê-la. Não posso decepcionar minha mãe. Ela encontrou o nome da rua indicado no guardanapo e se dirigiu para o rico bairro de West End. Apesar de o caminho ser longo, com vários quilômetros a percorrer a pé, ela não sentia cansaço. Em seu coração, despertou uma determinação desesperada. Enquanto a mansão de Richard Gray se transformava em um campo de batalha, ele passou várias horas em seu escritório, folheando papéis mecanicamente, tentando se concentrar no trabalho. Mas seus pensamentos estavam longe dos negócios. Cada choro de Amélia em seu quarto no andar de cima lhe causava dor física, como se fossem remorsos. O barulho dos passos apressados da nova babá, a senhorita Jefferson, e seu tom de voz severo e autoritário causavam-lhe uma irritação crescente. Ele se lembrava dos movimentos suaves e tranquilos de Clara, sua voz calma, que como por magia acalmava a criança. Richard, você está me ouvindo? A voz de Eleanor interrompeu seus pensamentos. Ela entrou no escritório sem bater e segurava um tablet nas mãos. Eu elaborei um cronograma para a senhorita Jefferson. Alimentação a cada 3 horas, passeio às 11, jogos educativos às 15. Tudo de acordo com as técnicas mais modernas. Que outros jogos para o desenvolvimento? Perguntou ele com voz cansada. Ela tem apenas algumas semanas de vida. Não se pode começar muito cedo, afirmou Eleanor.
É preciso construir as conexões neurais corretas desde o início. Ana concordaria com isso. Ela sempre foi a favor de abordagens progressistas. O nome de Ana fez Richard estremecer. Não ouse falar em nome dela, disse ele baixinho, mas com determinação. Você não entende o que ela gostaria. Ana. Ela sonhava que sua filha fosse simplesmente amada e não criada sob regras rígidas como um soldado. O amor não exclui a disciplina, respondeu Eleanor secamente. E já que tocamos nesse assunto, o seu chamado amor está fazendo com que a bebê chore sem parar há 2 horas. A senhorita Jefferson afirma que não consegue acalmá-la. Talvez ela esteja com cólicas. Ela não teve nenhuma cólica enquanto Clara estava aqui, disse Richard, antes de perceber o que havia dito. Eleonora parou e olhou fixamente para ele. Ela de novo? Richard, não consigo entender o que aconteceu entre vocês. Você está disposto a sacrificar sua reputação, sua família, tudo o que construiu por causa dessa empregada? Ela não é apenas uma empregada. Levantando-se de um salto, ele gritou, sua voz ecoando por todo o escritório. Ela é a única que conseguiu me ajudar. A única pessoa que conseguiu acalmar minha filha. Você convidou uma especialista com reputação impecável. E agora? Amélia não a aceita. Você não percebe isso? Ou você conscientemente não quer ver? Vejo que seus sentimentos estão à flor da pele e você está disposto a se agarrar a qualquer esperança. Eleonora não desistiu. Você a idealiza. O que você realmente sabe sobre ela? Nada. Ela poderia ser uma ladra, uma vigarista, qualquer coisa. Eu sei que minha filha se sentia tranquila perto dela, gritou ele. Isso é o mais importante. Cometi um erro. Eu a afastei, cedendo à sua pressão e às ameaças de Arthur. E agora me arrependo disso. Uma frase passou por sua mente. Cometi a maior tolice da minha vida. Naquele exato momento, a chorosa senhorita Jefferson entrou no escritório. Sr. Gray, peço desculpas, mas não aguento mais. A bebê recusa a mamadeira, está toda quente e seu choro é simplesmente insuportável, parte o coração. Não sei o que fazer. Acho que ela precisa urgentemente de um médico. Richard correu para o andar de cima, para o quarto da criança. Eleonora seguiu-o. Amélia estava deitada em seu berço, com o rosto vermelho de tanto chorar, as mãozinhas cerradas em punhos. Ela gritava sem parar. Richard a pegou nos braços, mas isso não trouxe alívio. Ele sentia seu corpinho tremer. A ansiedade e o pânico tomaram conta dele com nova força. Vou ligar para o Dr. Henderson, anunciou Eleanor, pegando o telefone. Não, respondeu Richard, com uma voz firme que ela não ouvia há muito tempo. Eu sei o que fazer. Para a surpresa de Eleanor, ele entregou-lhe a criança que gritava e saiu correndo da sala, pegando as chaves do carro e suas roupas. Aonde você vai? Gritou sua irmã. Vou trazê-la de volta, gritou ele descendo as escadas. Vou trazer Clara de volta. Saindo de casa, ele entrou no carro. Ele se lembrava do endereço onde ela alugava um quarto, mas não tinha ideia de onde procurá-la. Digitou o endereço no navegador e pisou no acelerador. Tenho que encontrá-la. Só ela pode consertar tudo. Era tudo o que passava pela sua cabeça. Clara estava quase chegando ao West End. Ela caminhava por uma avenida larga e bem iluminada quando, de repente, um sedã preto parou ao seu lado. A porta do carro se abriu e Richard Gray saltou para fora. Ele parecia desesperado, cabelos despenteados, casaco jogado sem muito cuidado, olhos cheios de desespero. Clara! Ele gritou. A surpresa a paralisou e ela ficou imóvel, pressionando a mão contra o peito. Sr. Gray, o que o trouxe aqui? Eu estava procurando por você. Ele exalou pesadamente, correndo em direção a ela. Finalmente a encontrei. Por favor, volte. Voltar? Ela não acreditava no que estava ouvindo, olhando para ele. Mas sua irmã, seu amigo... Você não entendeu o que eles deixaram claro? Ele a agarrou pelas mãos. Suas mãos estavam quentes.
Dane-se minha irmã e meu amigo. Fui um idiota por ter dado ouvidos a eles. Clara, Amélia, ela não para de chorar. Desde que você desapareceu. Nem a nova babá, nem nada consegue acalmá-la. Achamos que ela está doente, consumida pela dor. Por favor, implorando, ele olhou para ela. Volte. Pelo menos dê uma olhada nela. Ajude-me, eu imploro. Pagarei tudo o que você disser. Só me ajude. Clara não conseguia acreditar nos seus olhos, olhando para Richard Gray. Uma hora atrás, ela estava desesperada, e agora o homem que a demitiu estava de joelhos no meio da rua, implorando para que ela voltasse. Na mão, ela ainda segurava o guardanapo com o endereço da senhora Rothschild, sua única chance de salvação. Mas agora ele estava diante dela, a fonte de todos os seus problemas, e talvez a única maneira de salvar a filha dele. Não posso, Sr. Gray, ela sussurrou, dando um passo para trás. Sua voz tremia. Sua irmã, ela vai me expulsar de novo, vai me processar. Você corre o risco de perder sua filha por minha causa. Não tenho condições de assumir essa responsabilidade. Se eu não fizer nada, vou perder minha filha, exclamou ele, levantando-se de joelhos. Ele não soltava as mãos dela. Clara, eu fui um covarde. Eu deixei que eles me intimidassem. Mas quando vi Amélia sofrendo, percebi. Nada mais importa, pensou ele. Nem os negócios, nem a honra, nem a opinião de Eleanor. Apenas minha filha. Por favor, disse ele. Não estou pedindo que você fique para sempre. Apenas venha comigo agora. Ajude Amélia. Ajude-me. E eu mesmo cuidarei de Eleonora. Prometo que ela não chegará nem perto de você. Não permitirei mais que alguém a magoe. Suas palavras soaram sinceras. Em seus olhos, ela não via a ordem de um chefe, mas o pedido desesperado de um pai implorando. Ela se lembrou do olhar assustado de sua mãe, de seu medo da doença. Eu entendo a dor dela, pensou Clara sobre a pequena Amélia. Ela está tão sozinha sem a mãe. Como posso recusar? Tudo bem, ela suspirou, tomando a decisão mais arriscada de sua vida. Eu vou com você. O relaxamento no rosto de Richard era tão perceptível que por um instante ela viu nele uma pessoa completamente diferente. Não um milionário autoritário, mas apenas um homem cansado e assustado. Ele abriu cuidadosamente a porta do carro para ela e ela desceu para o assento de couro aquecido. Durante todo o trajeto até a mansão, eles viajaram em silêncio. Richard dirigia sem tirar os olhos da estrada, mas seus dedos apertavam o volante com tanta força que manchas brancas apareceram neles. Clara olhou pela janela e observou as luzes da cidade passando rapidamente, e seu coração batia freneticamente de medo e incerteza. Ao chegar à casa, ela viu o carro de Eleanor e um carro desconhecido estacionado na entrada. Parece que sua irmã chamou um médico, sussurrou Clara. Sim, disse Richard sombriamente, parando o carro. Tanto melhor. Deixe-o examiná-la. Mas tenho certeza de que não se trata de uma doença. Eles entraram na casa. No hall, foram recebidos por Eleonora e um homem idoso com uma maleta de médico. Ao ver Clara, Eleonora congelou instantaneamente e seu rosto se encheu de uma expressão de raiva. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou ela, lançando um olhar ameaçador ao irmão. Richard, você enlouqueceu, eu te avisei. Cale a boca, Eleonora, respondeu Richard friamente e com calma, passando por ela. Ele se colocou entre a irmã e Clara, protegendo-a. Clara está aqui a meu convite. Ela é minha convidada e colega. E tenham certeza de que, se alguém, mesmo você, disser a ela uma palavra que a ofenda, vocês responderão por isso perante mim. Entendido? Eleonora ficou boquiaberta de surpresa. Ela nunca tinha visto o irmão assim. Toda a sua habitual benevolência e complacência tinham desaparecido. Dr. Henderson, disse Richard, dirigindo-se ao médico. Se não for incômodo, vá até o quarto das crianças. Por favor, examine minha filha. Clara, venha comigo. Ainda tremendo,
Clara seguiu-o pela escada, sentindo nas costas o olhar irado de Eleanor. O choro de Amélia parecia ter aumentado. A senhorita Jefferson, com uma expressão perdida no rosto, estava parada em um canto. "Saia daqui", disse Richard à babá. "Você está demitida." Então ele se virou para Clara, sua voz novamente adquirindo um tom suave. "Tudo bem." Clara se aproximou do berço. A menina chorava tanto que estava toda molhada de lágrimas e suor. Clara respirou fundo, tentando se recompor, e gentilmente pegou Amélia nos braços. Por um momento, a criança se acalmou, como se estivesse ouvindo, e então voltou a soluçar ainda mais alto. "Tudo bem, minha querida, tudo bem", sussurrou Clara, apertando-a contra si e balançando-a lentamente. "Estou aqui. Calma. Está tudo bem." Nesse momento, o Dr. Henderson começou o exame. Ele auscultou o coração, os pulmões e mediu a temperatura. Richard e Eleanor ficaram ao lado, prendendo a respiração. Clara continuou andando pela sala, cantarolando baixinho, e aos poucos o choro de Amélia foi se transformando em soluços altos, depois em um choro baixo. Finalmente, a criança se acalmou, encostando o rosto no ombro de Clara. Ela respirava pesadamente e de forma irregular, mas não chorava mais. Um silêncio incomum se instalou na sala. "A criança está fisicamente perfeitamente saudável", disse finalmente o Dr. Henderson, colocando o estetoscópio de lado. "Não há sinais de infecção, não há cólicas, a temperatura está normal. Provavelmente foi uma reação aguda ao estresse. Às vezes, os bebês reagem assim a mudanças no ambiente ou à ausência de uma pessoa próxima. Ao que tudo indica, essa jovem é uma pessoa muito importante para ele." Todos os olhos se voltaram para Clara. Ela estava no centro da sala, segurando o bebê que dormia tranquilamente nos braços. Eleonora olhou para ela, seu rosto expressava uma mistura de desconfiança, irritação e uma indesejada admissão de derrota. Richard, por sua vez, olhou para ela com profunda gratidão. Quando o médico se retirou, Richard se aproximou de Clara. "Obrigado", murmurou ele. "Nem sei como expressar minha gratidão." "Não precisa", respondeu ela, igualmente em voz baixa. "Fico feliz por ter podido ajudar." "Não, precisa", disse ele com determinação. "No carro, agi de forma egoísta. Só pensava no meu problema, mas não perguntei o que tinha acontecido com você. Por que você estava naquela área?" Clara baixou os olhos. Eu estava tentando encontrar outro emprego. Minha mãe, ela precisa de dinheiro. Ela está muito doente." Richard olhou para ela fixamente. "Qual é a gravidade da doença dela?" "Ela precisa de uma cirurgia no coração." A voz de Clara tremia. "No hospital local, disseram que não podiam ajudar. É necessária uma clínica na capital, o cirurgião cardíaco mais experiente. Mas isso custará uma fortuna, que nunca teremos. Tenho certeza de que agora ele vai dizer novamente que não é da conta dele", pensou ela com um sorriso amargo. Mas Richard fez algo que ela simplesmente não poderia prever. "Quem é o melhor cirurgião cardíaco do país?" perguntou ele, usando um tom profissional. "O Dr. Alan Carter", respondeu Clara sem hesitar, pois já tinha lido sobre ele na imprensa. Richard pegou o telefone e discou o número. "Arthur, sou eu. Preciso que você entre em contato imediatamente com o Dr. Alan Carter. E com ele, especificamente. Explique que Richard Gray precisa de uma consulta urgente para um paciente extremamente importante." "Sim, estou esperando." Clara arregalou os olhos, olhando para ele. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, Richard disse algo ao telefone. "Dr. Carter, boa noite. Aqui é Richard Gray. Desculpe pelo ligar tão tarde, mas tenho um assunto muito importante. Trata-se da vida da mãe de uma pessoa muito próxima a mim. Sim, já estou organizando o transporte imediato dela para a sua clínica.
Eu pagarei todas as despesas. Muito obrigado. Desligando o telefone, ele se virou para Clara, que estava atordoada. Amanhã de manhã, minha mãe será trazida por um avião médico particular. Ela será levada à melhor clínica do país, para um cirurgião renomado, que fará a operação. E ela vai se recuperar, Clara. Tenho certeza disso. Já se passou 1 ano e meio. A pequena Amélia, que completou 1 ano, dando seus primeiros passos vacilantes, corria atrás de uma borboleta pelo gramado bem cuidado, com uma risada alegre. Richard e Clara sentaram-se lado a lado no banco, com os olhos fixos no que estava acontecendo. Havia tanta harmonia e paz nessa cena que parecia que todos os horrores e desesperos daqueles dias tinham ficado no passado. Richard não parecia mais uma sombra atormentada. Era um homem equilibrado, confiante, um pai infinitamente amoroso, com os olhos brilhando de felicidade. Clara, vestida com um vestido simples de verão, estava ao lado dele, não como uma empregada, mas como uma parte igualitária e indispensável dessa família pequena, mas forte. Mamãe ligou hoje, sussurrou Clara, sem tirar os olhos de Amélia. Ela mandou um oi e disse que está se sentindo ótima. O Dr. Carter, segundo ela, é um verdadeiro milagreiro. É você, Clara, que é uma mágica, respondeu Richard baixinho. Você salvou não só sua mãe, mas todos nós. Amélia tropeçou e caiu na grama macia, mas em vez de chorar, olhou surpresa para os pais e continuou rindo. Clara se aproximou, pegou-a nos braços e juntas voltaram para o banco, onde Clara colocou a menina em seu colo. Eleanor deu um presente para Amélia no aniversário dela, disse Richard, fazendo uma pausa. Parece que até ela está começando a entender que o mais importante não são as regras e os horários, mas a felicidade dessa pequena pessoa. Ele tocou gentilmente o ombro de Clara com a mão e ela não fez nenhum movimento para se afastar. Eles ficaram sentados em silêncio, observando a menina que se tornou a coisa mais importante em suas vidas. Ambos passaram por uma série de decepções para chegar a esse lugar, um jardim ensolarado, cheio de risadas infantis. E ambos compreenderam que, ao salvarem um ao outro naquela noite terrível, encontraram a salvação não apenas para si mesmos, mas também um para o outro, ganhando algo mais do que apenas paz. Eles ganharam uma família,